Certo. Eu que agradeço, Lorena, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar falando com vocês. É sempre uma sensação de estar em casa, mesmo de longe, né? Então, com tudo que eu puder contribuir, eu estou sempre à disposição. Então, pessoal, como o nosso tempo aí, né, é curto, vamos direto ao assunto. Eu acompanhei o evento desde o começo, né? Então, a gente separou hoje para falar de farmácia clínica, mas acho que vocês perceberam, assim como eu, de que todas as vertentes aí, todas as áreas que foram tratadas, de certa forma, elas dão um pulinho ali na clínica, né? Elas permeiam ali pela farmácia clínica. Então, eu imaginei que vocês já teriam visto muita coisa com relação à farmácia clínica, e como objetivo hoje é dar um norte para vocês, né? É mostrar experiências, é mostrar oportunidades. Eu separei, talvez de uma forma bem ousada, né? A forma como eu enxergo essa atuação, as oportunidades que eu tive dentro da farmácia clínica para chegar até aqui e para poder estar passando alguma experiência para vocês. Então, o formato de palestra que eu trouxe para vocês é diferente de qualquer outra coisa que eu já falei, e eu espero que vocês aproveitem. Vocês já ouviram bastante, né, mas essa questão da atuação clínica, ela surgiu lá na década de 60, né, pessoal, nos hospitais americanos, e a gente foi evoluindo com essa questão. Isso se iniciou pela necessidade ali da equipe de saúde em ter um profissional, digamos, consultor ali com relação aos medicamentos, à terapia medicamentosa dos pacientes. Tivemos essa evolução, né, aqui no Brasil, um pouquinho atrasados. Lá em 2013, as resoluções que a gente já viu aí durante o evento, 2014 a 13.021, a lei do ato farmacêutico, que estabeleceu ali que a farmácia, a drogaria, né, é um estabelecimento de saúde. Tivemos a evolução aí com a resolução que permite o serviço de vacinação dentro desses estabelecimentos. E hoje nós estamos em 2021. Muito se confunde ainda essa questão da atuação do farmacêutico clínico dentro ali do ambiente hospitalar, né? Para quem está mais por dentro, está acompanhando alguns colegas, algumas atuações, a gente já vê que, né, essa confusão aí, ela está bem errada. Nós temos um campo gigantesco para trabalhar além, né, do âmbito hospitalar. Então, foi muito bem falado também, né? Eu gosto muito de resumir essa questão da atuação da farmácia clínica em 3 palavrinhas-chave, né? A promoção do uso racional de medicamentos, a promoção de saúde e bem-estar e prevenção de doenças por meio aí do cuidado ao paciente, né? Fazendo tudo isso pelo cuidado farmacêutico. Então, para mim, Cauê, tudo que está dentro disso, né? Como a gente viu aí durante o evento, tudo que está dentro disso tem um pouco ou muito de farmácia clínica. Então, eu quero que vocês abram a mente agora para a gente falar num contexto muito mais amplo da questão de farmácia clínica. Então, onde que o farmacêutico clínico pode atuar? Nem preciso falar que eu já falei, né? Mas para mim, em todo lugar. Eu gosto de usar um exemplo que parece muito distante, né, de qualquer atuação, para a gente entender, né, para eu tentar passar para vocês a forma como eu penso, como eu vejo essa atuação. Exemplo do farmacêutico que está lá no controle de qualidade numa indústria, né? Pô, tem clínica aí. Quem que é o consumidor final do produto, do trabalho desse farmacêutico? É uma pessoa, né? É um paciente ou não é um consumidor? Então, para mim, hoje, eu vejo essa questão clínica, essa questão do cuidado, essa questão de pensar no consumidor final ali, né, do nosso trabalho como farmacêutico, eu vejo muito de clínica nisso. Então, hoje o clínico pode estar atuando no hospital, serviço de urgência, ambulatórios, instituições geriátricas, né, nas redes sociais, trabalhando remotamente com os pacientes. Então, a gama aí de oportunidades e de áreas para a gente estar atuando, de âmbitos para a gente atuar, é gigantesca. Então, vamos lá, tudo que eu falei da questão da minha ousadia, eu tenho uma página hoje, eu recebo praticamente todos os dias dúvidas de colegas, né, sobre qual é a trajetória, como
funciona, né, para chegar até isso. Eu não quero que vocês enxerguem tudo que eu vou falar aqui como uma receita, tá, pessoal? Eu quero que vocês enxerguem tudo que eu falar como oportunidades que surgiram para mim e que eu abracei e que muito provavelmente essas oportunidades vão surgir aí para vocês também. E aí, talvez, né, depois dessa nossa conversa, você se ligue quando essa oportunidade passar e aproveite. Então, o meu primeiro contato com a clínica, que na época eu nem sabia, hoje pensando, né, foi lá na Clínica Carandá. Eu fui estagiário por 1 ano na Clínica Carandá. Eu tenho aí umas 1.500 horas de plantão na Clínica Carandá, onde a gente já trabalhava em contato com outros profissionais de saúde, em contato com o paciente, mas na época, para mim, isso, né, eu não sabia definir muito bem o que era isso. Então, me incomodava muito a questão da enfermagem ser a responsável ali, quase que na totalidade, pelos medicamentos dos pacientes. Então, já hoje, voltando um pouquinho no tempo, eu penso que a gente já fazia isso. O Antônio, que fez a palestra ontem com vocês, também foi estagiário lá, a Uriel, que vocês devem conhecer. Então, foi uma época que, inclusive, eu arrumei muita briga ali com a equipe de enfermagem, porque eu mesmo sendo estagiário, a gente acabava ficando sozinho ali dentro da farmácia, nos plantões da madrugada, para ganhar R$ 50 por plantão, mas fazia com muito amor. E isso me incomodava muito, então eu comecei a tomar a frente dessa questão. Para quebrar um pouquinho da questão de que todo mundo acha que essa formação deve vir lá da faculdade, galera, o meu estágio final foi em controle de qualidade na indústria. O meu TCC, com a minha primeira mãe aí, que vocês devem conhecer, a Luciana Miagusco, foi a análise de estabilidade de medicamentos homeopáticos veterinários. Nada a ver, né? Eu fui estagiário da Real H e eu trabalhava com controle de qualidade. Beleza. Me formei e aí eu tive a oportunidade de ir para uma drogaria. Como a maioria dos colegas que se formam, a drogaria não é ali a primeira opção de trabalho, né? Então, em 2014, eu me formei, queria trabalhar, apareceu a oportunidade, eu fui, né? Não contente, eu peguei para trabalhar em Campo Grande e no interior. Fiz a minha primeira tentativa de mestrado, né, voltado aí para a área da indústria, que era o que eu gostava. Falhei, não passei, então é mais uma coisa, uma experiência. A gente sempre conta as coisas lindas da trajetória, mas a gente tem várias barreiras que a gente tem que ultrapassar, né, pessoal? Nem tudo dá certo sempre, mas com o tempo, tudo vai se encaixando. E aí, eu desisti da indústria, vi que aí no Mato Grosso do Sul não seria algo tão valorizado, a gente não tinha na época um campo tão amplo para isso, e aí resolvi fazer a minha pós em farmácia hospitalar, porque eu, na minha cabeça lá de recém-formado, imaginava que a responsabilidade, né, o trabalho de um farmacêutico dentro da área hospitalar era muito mais importante do que numa drogaria, por exemplo. Porém, a hora que eu vi a questão salarial, eu também acabei desistindo. Essa é uma foto de quando eu estava na drogaria e tive essa oportunidade de trabalhar no interior e fiz de tudo lá, vi de tudo. No interior, eu fui para substituir um profissional que já tinha essa atuação, né, cuidando da população, fazia de tudo, inclusive coisas que não podiam, né, mas interior a gente sabe como é. E aí, em 2015, eu entrei no mestrado, né, aí na UFMS, como foi apresentado, para trabalhar com um projeto voltado ao atendimento dos pacientes, né, com consultas farmacêuticas, com avaliação do serviço de saúde, mais precisamente das unidades básicas de saúde. Eu continuei na drogaria, já iniciando os atendimentos, já colocando em prática essa questão da farmácia clínica, do cuidado farmacêutico, do atendimento aos pacientes, e aí resolvi iniciar a pós em farmácia clínica. Lá na drogaria, já em 2016, né, eu saí do formato não profissional de atendimento, né, não sei se eu posso falar dessa palavra porque fica um pouco estranho, mas eu saí ali dos atendimentos na sala de serviço e resolvi montar um consultório. Eu amo mostrar essa foto, porque
foi assim que eu comecei, foi assim que eu atendi por muito tempo, né, os meus pacientes lá, e aqui eu ajudei muita gente, então eu tenho muito orgulho de mostrar essa foto. Eu não acho que você precisa ter um consultório lindo e maravilhoso para ajudar as pessoas, o importante é como você leva o seu serviço até a população. Em 2016 eu ainda estava fazendo mestrado, ainda fazia pós em farmácia clínica, e aí tudo que eu via, né, ali nos atendimentos aos pacientes, durante o mestrado eu atendi 400 pacientes, em todas as unidades básicas de saúde de Campo Grande. Na pós em farmácia clínica, tinha um grupo de professores que já tinham uma certa prática com isso, então, toda aula de pós eu levava meu caderninho, anotava ideias e ia colocando em prática ali, dentro do meu consultório, né, e tentando fazer isso melhorar, fazer isso andar e ajustando, né, esse serviço, essa forma de atender os pacientes. Vamos a mais oportunidades. 2017, eu terminei o meu mestrado, terminei a pós em farmácia clínica. Foi o ano, eu acho, que eu mais fui a congressos, então é algo que eu vejo que a gente não aproveita muito, né, essa questão de investir em conhecimento, investir em idas a congressos, para a gente saber o que está acontecendo no Brasil e realmente, né, tá um passo à frente de todo mundo, ou pelo menos estar junto com a galera que está lá em cima, e a gente vê novas experiências. Então, em 2017, o meu objetivo era pegar todos os dados do meu mestrado, eu não pensava em publicação, não pensava em muita coisa, mas eu queria que os meus dados ali, eles fossem utilizados para melhorar o serviço de saúde aí de Campo Grande, porque eu fiz um mapeamento do serviço de saúde, eu sabia quais áreas tinham mais qualidade de atendimento, quais áreas tinham mais acesso aos medicamentos, em quais áreas os pacientes precisavam de mais ajuda. Então, o meu objetivo final era apresentar isso. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação oral, se não me engano, foi a primeira vez, no Congresso da SBRAF, em Brasília, em 2017. Slidezão feio, porque aconteceu um erro na programação do evento e eu cheguei lá para colocar um banner e descobri na hora que o meu trabalho tinha sido selecionado, mais milhares de trabalhos, o meu trabalho tinha sido selecionado entre os 10 primeiros. Só que eu não tinha montado uma apresentação, então eu espelhei o banner ali, né, no projetor e fui do jeito que dava. E, para minha surpresa, eu tive o trabalho premiado, né, com uma menção honrosa, mas ainda assim eu não estava contente, porque, como eu falei, o meu objetivo era que esses dados eles servissem aí para melhorar o serviço de Campo Grande, né, do atendimento aí nas unidades básicas de saúde. Então, só para a gente ver o quanto a farmácia clínica ela rompe, né, muitas barreiras, e para mim a farmácia clínica, como eu falei, é muito além do que uma atuação no hospital, é muito além do que uma atuação dentro do consultório. E em 2017, o meu consultório, esse meu consultório bonitão, mentira, bem feinho, né, mas que prestou um serviço bem bacana, ele deu uma explodida. Então, no bom sentido, é claro, eu tinha ali na época mais de 30 pacientes, né, 30, 40 pacientes que retornavam todos os meses. Eu coloquei em prática ali serviços de testes rápidos, eu tentei mudar a cultura, quem aí é do interior sabe, né, é complicado você mudar uma cultura ali de uma cidade, de uma população, e fazer com que eles entendam o que você quer oferecer, mas para minha sorte ali, né, depois de 1, 2 anos batalhando, a população ali entendeu, e aí eu passei a ter muitos pacientes dentro do meu consultório, e aquilo realmente se tornou um serviço contínuo, um serviço onde eu me via, onde eu poderia realmente chamar de consultório, né, e de atendimento aí, de um farmacêutico clínico. Oportunidade, gente, mas 2018, né, eu comecei a ser chamado para dar aulas, para dar cursos, né, justamente para replicar tudo isso que eu fiz ali dentro do meu consultório, que eu olhando hoje, realmente foi uma coisa
além da conta, porque o meu consultório era numa cidade de 7, 8 mil habitantes, e eu tinha esse movimento de 40 pacientes, né? Então, muita gente me chamou, fiz várias palestras, cursos, para replicar esse feito que eu tinha conseguido. Em 2018, eu também fui speaker da AstraZeneca, então é mais uma oportunidade que a farmácia clínica em si, eu devo tudo isso à farmácia clínica e a minha atuação com isso, essas oportunidades. Então, é mais uma área que, se a gente tem esse conhecimento clínico, esse conhecimento da farmacologia, a gente pode explorar muito bem, tá? Então, ensinar as pessoas, treinamentos, consultorias, e em 2018, numa brincadeira de verdade, eu submeti o meu trabalho para um evento internacional. Não tinha passaporte, eu não falava outra língua, eu nem tinha noção. Eu vi o anúncio do evento e falei, eu vou mandar. Se for aceito, eu dou meu jeito e eu vou. Então, mais uma brincadeira que deu certo, tá? Na verdade, a gente fala brincadeira, mas eu confiava muito no trabalho que foi desenvolvido, e não posso esquecer da minha orientadora Maria Tereza, da minha equipe de trabalho, a Flávia, a Thaís, o Ryan, o Uriel, né, grandes amigos aí que trabalharam comigo nesse projeto, e esse trabalho foi aceito, e eu ali em 2 meses arrumei minhas coisas e fui para esse congresso, que foi em Portugal e na Espanha. Eu apresentei o meu trabalho na Espanha, e mais uma vez, né, até hoje eu falo, eu nem acredito, né? Esse trabalho foi premiado como o melhor trabalho do Congresso. Então, eu voltei muito feliz com isso. Então, dentro dessa viagem, inclusive, eu repensei toda essa questão, né? Se eu queria ali continuar no meu consultório, ou se o meu propósito era fazer com que essa forma de atender, essa forma de atuar, alcançasse mais pessoas. Eu pensava assim, caramba, eu aqui, eu alcanço 30, 40 pacientes, mas eu via que num curso, numa consultoria que eu dava, ou numa aula, as pessoas replicavam isso, e ali dos 40 pacientes que eu tinha, sei lá, 200 eram alcançados com essa forma de atuar. Então, foi durante essa viagem, essa grande oportunidade, que eu repensei, inclusive, minha carreira. A farmácia clínica, mais uma vez, me deu a oportunidade de conhecer 4 países, de ver serviços diferentes, de ver formas diferentes do farmacêutico atuar, e, obviamente, que eu aproveitei para conhecer muita coisa. E, então, mais uma oportunidade aí que eu acho que a gente tem que abraçar, a gente não pode ter medo, e dentro, né, dessas oportunidades, a gente acaba arrumando outras. Então, eu sempre brinco que a receita é não falar não. Às vezes a oportunidade passa só uma vez. Eu sou o cara que gosta de aproveitar a oportunidade, né? Quanto mais maluca ela parece, mais eu fico atentado ali a aproveitar. 2019, né, pessoal, já voltando dessa viagem, eu saí da farmácia, eu deixei o consultório com esse propósito de ajudar as pessoas a replicarem esse conhecimento, né, e alcançar aí mais pacientes, trazer mais benefícios para todo mundo. E, para minha surpresa, lá em 2019, eu fui laureado, né, pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Então, mais uma coisa que é bacana, eu gosto de falar para vocês, porque eu nem me imaginava, com meus 20 e poucos anos ali, no meio dessa galera tão experiente, tá tendo um reconhecimento desse. E foi em 2019 que eu tive mais uma oportunidade, aí também, que eu devo à farmácia clínica, de iniciar o doutorado na UFPR. Então, 2020 nós tivemos aí a pandemia, né, o doutorado. Obviamente que um período muito triste, né, não, acho que eu nem preciso falar sobre isso, nem preciso ilustrar para vocês o que a gente está passando, porque todo mundo está tendo dificuldades, todo mundo está vendo o que está acontecendo, mas eu quero trazer para vocês o olhar, né, da outra parte, do outro lado, a forma como eu gosto, como eu costumo enxergar as coisas. Então, eu continuei com o meu doutorado, os atendimentos, né, não é muito legal também mostrar para vocês, não é porque eu saí lá do meu consultório que eu perdi os meus pacientes. Eu atendo até hoje de forma remota. Então, 2020
foi aí o ano que eu mais atendi pessoas, né, mesmo de forma remota, porque era a forma que a gente tinha, era a forma dos pacientes me encontrarem, né, porque eu mudei de cidade, encontrei pacientes novos, então, quero trazer também para vocês essa oportunidade, né, mesmo nesse caos que a gente está vivendo, de que a gente pode atuar dessa forma. Comecei a produção de conteúdos de forma mais firme, ali na página, palestras também em 2020, tá, pessoal? Então, tudo isso são oportunidades que vocês, muito provavelmente, vão encontrar aí no caminho de vocês. Então, muitas palestras, 2021, meu Deus, nem acabou, sei lá, já estamos com 10, 15 palestras, então, pensem mais amplo nessa questão da farmácia clínica, né? Pensem mais amplo nessa forma de atuar, e foi por isso que eu trouxe um pouquinho dessa história, da minha trajetória, para vocês entenderem o quanto a farmácia clínica pode nos oferecer, além da nossa atuação ali no hospital, além da nossa atuação num programa de mestrado, de doutorado, numa unidade básica de saúde. Então, a gente tem, caramba, um leque gigantesco dentro da farmácia clínica. Então, todo esse contexto, toda essa historinha foi para mostrar para vocês o quanto a gente tem para aproveitar, foi também para quebrar algumas ideias que muitas pessoas têm, né? Eu terminei a faculdade trabalhando com uma coisa nada a ver, então eu peço que vocês acreditem no processo, tá? Não é porque talvez hoje não seja a área que você se veja aí atuando, então pense naquela questão que eu falei do alcance final do consumidor, do paciente, né, do seu serviço, que com certeza você vai trabalhar de uma forma mais bacana, mais humanizada, pensando nessas pessoas, beleza? Oportunidades, então, para vocês, para ilustrar para vocês o quão amplo, né, eu vejo esse âmbito da farmácia clínica. Então, hoje nós temos as farmácias e as drogarias muito firmes nessa questão da prestação de serviço, até que, enfim, um dia chegou, né, eu tento falar dessa questão, eu mostro para diversos donos de farmácias e gestores o quanto a implementação dos serviços farmacêuticos, né, dessa forma de atendimento do farmacêutico mais próximo ao paciente, o quanto isso pode impactar ali, tanto financeiramente, quanto para a imagem ali, né, do estabelecimento. Nós vimos agora, recentemente, a questão da empurroterapia, e realmente é uma coisa que acontece na prática, mas eu acredito muito, inclusive foi discutido isso numa live semana passada, de que os serviços farmacêuticos, eles podem ser aí uma ferramenta para que a gente mude essa forma como a população enxerga as farmácias, drogarias, e de certa forma, às vezes, realmente é daquele jeito que eles enxergam. Então, hoje, né, não sei para vocês, mas até um tempo atrás, muitas pessoas, muitos colegas formados e recém-formados, deixavam essa atuação de farmácia e drogaria um pouco de lado, né, ali no banco. Se nada der certo, eu vou para farmácia e drogaria. Então, eu tive a experiência dentro de uma farmácia e drogaria de me encontrar. Hoje eu presto vários treinamentos para diversas redes aí, e o pessoal busca esse profissional, e, gente, vou falar para vocês que é muito difícil de encontrar, tá? A gente tem diversas vagas para farmacêutico atuar dessa forma clínica, e vira e mexe me pedem indicação, e sempre é muito difícil indicar uma pessoa para essa missão dentro de uma rede. Dentro do serviço público, né, a Bárbara falou para vocês sobre a atuação dela aí no SUS. Então, nós já temos aí em Campo Grande, em diversos outros estados, né, a implementação desse serviço de farmácia clínica. Nós já tivemos, né, algumas aberturas de vagas em concursos para farmacêuticos que eram direcionados exatamente para essa atuação como clínico, né, ali para atender os pacientes. Então, eu acredito que é a tendência daqui para frente, acredito muito de que concursos específicos para farmacêuticos clínicos serão abertos, então acho que é uma dica boa, um bizu bom para deixar vocês aí, inclusive, adiantados nessa questão. Programas de residência, vi a Letícia falando ontem, o Antônio também foi um egresso da residência.
Também me entristece muito, eu vi a Letícia falando isso com uma dor no coração, vendo o tanto de vaga que sobra. Nós temos aí 500 vagas, esse dado eu coletei final do ano passado, já deve ter aumentado com certeza, mas nós temos 500 vagas ao longo do Brasil em 176 programas de residência, né, aí multiprofissionais ou específicas em algumas áreas. Então, é muita oportunidade para a gente atuar como farmacêutico clínico, pessoal. E por que não a gente ir um pouquinho além de tudo isso? Por que não a gente empreender? Por que não a gente criar cursos? Por que não eu ter o meu próprio consultório? Por que não eu usar o meu conhecimento, a minha prática para prestar uma consultoria? Por que não eu usar toda essa bagagem que a gente adquire, né, ali, que, de verdade, falando a realidade para vocês, muita gente fala disso, mas pouca gente tem a real bagagem, né, de atendimento e de passar pelas barreiras que a gente tem. Como eu falei, a gente fala nas palestras aqui, basicamente a parte boa, a parte linda, mas a gente passa muito perrengue para colocar isso em prática, né? Então, por que não usar toda essa experiência, toda essa bagagem para criar conteúdos, ensinar o pessoal, incentivar a galera a fazer um serviço bacana, que eu acho que a gente precisa muito dentro da área, né, dentro da profissão farmacêutica. A gente tem uma desunião bem grande, não é o tema da palestra, mas já é legal falar isso para vocês também, nem tudo são flores dentro da área da farmácia. Então, por que não a gente pensar além, né? Putz, por que eu vou ficar ali só no hospital, né, fazendo isso? Por que eu não mostro o que eu estou fazendo? Por que eu não compartilho, tá? Então, eu acho que essa questão de mostrar o que está sendo feito é bacana, a gente ganha ponto como profissional, a gente divulga o nosso trabalho, né, a gente traz mais pessoas que querem isso para perto da gente. Então, hoje eu tenho a oportunidade de contar ali com praticamente 5 mil colegas na página, que eu troco uma ideia quase que todo dia. Então, é muito bacana e é isso que faz o movimento crescer. Então, eu acho que essas oportunidades aqui são pouco exploradas ainda hoje, e que eu queria trazer para vocês, né? Eu já fiz um pouco de tudo e eu acho que tem área para todo mundo. Eu sou um grande incentivador de que todos os colegas atuem aí nessas áreas. Programas de mestrado e de doutorado, né? Mostrei para vocês aí. Lá no meu mestrado eu trabalhei com essas consultas farmacêuticas, né? Mais especificamente eu avaliei o quanto o paciente entendia sobre a terapia dele e o que impactava nesse entendimento e o resultado ali da condição de saúde dele, o quanto era afetado, né, por isso. E lá, antes de fazer esse mestrado, essa frase era minha: eu não quero ser um professor. Olhem só o que eu estou fazendo hoje, né? Então, hoje no doutorado também eu trabalho diretamente aí com o cuidado do paciente. Nós temos aqui no grupo um projeto de acompanhamento farmacoterapêutico dentro de uma associação de Parkinson. Nós temos um trabalho, e dentro disso, né, ali em parceria com a neurologia, e outro serviço aqui que a gente está iniciando agora, está em projeto piloto, um ambulatório de dermatologia, né, trabalhando mais especificamente com psoríase, coletando dados farmacoepidemiológicos que, dentro do que a gente tem no Brasil, ainda não existem, para a gente entender o problema desse paciente, entender o problema desse serviço e propor uma resolução, né. Eu acho que hoje, quem está por dentro do mercado sabe que a grande sacada do jogo, né, do mercado, dos estudos, das pesquisas, é encontrar resoluções. A gente já está cansado de pessoas levantando problemas, né? Então acho que isso vale para qualquer área que você for seguir, para qualquer trabalho que você for fazer, busque resolver problemas. Então, dentro desses programas, né, eu percebi que eles não serviam só para isso, só para me formar como professor. Eu tive a oportunidade de ter essa atuação prática frente ao paciente, trabalhando com o restante da equipe de saúde e, consequentemente, eu acabei me tornando um professor. Porém, o que vale para mim é muito dessa questão aí do processo que
que acontece, né, até a gente chegar nisso. Então, queria muito que vocês quebrassem essa barreira aí na cabeça de vocês, de que um programa de mestrado, de doutorado, vai servir para você ser somente um professor. O processo é muito mais bacana, é muito mais engrandecedor do que a gente imagina, né? Tudo vai depender do projeto que você escolhe, da forma como você atua, do seu orientador, né? Te dá o apoio ali para tudo. Eu tenho muita sorte, né, de ter escolhido bons orientadores que me incentivam em tudo que eu quero fazer, por mais louca que seja a ideia, né, eles dão força e dão esse incentivo para mim. Então, dentro de tudo isso, é bacana a gente pensar também como uma oportunidade de que o conhecimento é um bem valioso, e o seu saber, né, pode ser um produto de venda. Então, hoje falando da questão de empreendimentos, né, de empreender no geral, a gente percebe que a grande parte dos serviços, elas vêm sendo terceirizadas. Então, por exemplo, hoje uma rede de farmácia prefere muito mais chamar o profissional, vou me colocar como exemplo, mas vou chamar o Cauê para dar um curso de injetáveis para minha equipe inteira, porque eu não vou capacitar um cara aqui para treinar a minha equipe inteira. É muito mais fácil eu pegar ali a pessoa que já tem o conhecimento, que já tem a prática, trazer para cá e ele fazer esse serviço para mim. Então, não se desesperem com relação à escolha, porque eu acredito que tudo que você faz ali, né, durante a sua carreira, você vai utilizar. A Letícia colocou muito bem ontem, falou que ela fez a residência ali, hoje está na drogaria, mas ela usa muito do que ela viu na residência dentro da drogaria. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário também, isso aconteceria. Então, pensem na questão do processo e na aprendizagem que a gente tem ali ao longo da nossa formação. Então, resumindo, pessoal, a população precisa desse profissional, né, de certa forma. Vou ser bem sincero, nem sempre eles sabem que eles precisam, né? A gente viu aí durante a pandemia, a gente tem que ficar mostrando a importância das informações, a importância de um profissional de saúde ali do lado. Não estou falando exclusivamente de farmacêutico, mas a gente tem, né, essa questão da cultura ainda mais agora com a internet, do paciente, da população resolver ali, né, autorresolver os seus problemas de saúde. Então, a gente vê como profissional de saúde que isso é uma necessidade gigantesca aí para a população, e cabe a nós mostrar isso, né, como farmacêutico clínico, principalmente. A gente tem que estar a todo momento falando da nossa importância, a todo momento colocando em prática, né, e não só falando, a gente é importante porque a gente pode fazer isso, porque a gente pode fazer aquilo, mas fazendo de fato isso que a gente fala que a gente pode fazer. Como eu falei, as empresas, elas querem esse profissional, então acho que nada mais oportuno para eu falar disso para vocês, né, vocês aí que estão prestes a se formar, ou que são recém-formados, ou que ainda estão longe, comecem a pensar nisso. As empresas querem esse perfil de profissional, e principalmente o profissional que resolve os problemas, né? A gente tem diversos problemas aí na farmácia, no hospital, no SUS, em qualquer área que a gente atue, e a gente, né, a gestão, o sistema, eles querem esse profissional que resolve esses problemas. Aqui, no caso, a gente está falando do cuidado aos pacientes. O sistema público quer esse profissional, como eu falei, nós temos hoje em diversos estados a necessidade desses profissionais. Muito me entristece profissionais que deixam de fazer essa atuação simplesmente porque, sei lá, não vão ganhar um pouco a mais por isso, ou que já estão acomodados ali dentro do sistema, dentro do serviço, que acontece muito na prática. Então, eu queria deixar um pouquinho para vocês essas oportunidades, para que vocês fiquem realmente com vontade de atuar diferente, né, de serem aí um pouco diferente, né, atuarem além do que exigem da gente. E os demais profissionais de saúde também precisam desse profissional. Também, né, coloco aqui que nem sempre eles sabem, então é bacana sempre quando a gente vai trabalhar num serviço novo, né, a gente mostrar o que a gente pode fazer, mostrar o porquê a gente está ali, mostrar que a gente
tá ali para somar e não competir. Então, pessoal, eu, na minha atuação com outros profissionais de saúde, nunca tive problema com essa relação, porque a primeira coisa que eu fazia, eu vou dar um exemplo bem engraçado lá do mestrado, em toda a unidade básica que eu chegava, unidade básica de saúde, né, para fazer a coleta e o atendimento dos meus pacientes, eu me apresentava ali para a gestão, eu me apresentava para todos os médicos que estavam ali atendendo durante o dia, e eu me apresentava em algumas unidades básicas, até no saguão ali da unidade, explicando o porquê eu estaria ali, o que eu fazia, que eu era um profissional farmacêutico e como eu poderia ajudar essa população. Então, eu não tive problema nenhum para atender os 400 pacientes, inclusive eu fiz mais atendimentos do que eu precisava dentro da minha amostra ali do mestrado. Então, quando a gente mostra o que a gente pode fazer, esses profissionais se ligam e entendem o quanto é importante, o quanto é bacana trabalhar em conjunto. Então, também eles precisam de nós, né, como farmacêuticos clínicos, mas a gente precisa mostrar, né, como eu falei, a todo tempo a gente tem que estar provando o que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir. Então, dessa forma, sabendo conversar, sabendo colocar ali, você nunca vai ter problemas, eu te garanto isso, porque hoje em dia os profissionais estão muito mais abertos para essa relação, né, multiprofissional com outros profissionais. Enfim, falei da pandemia e, como eu falei, é uma situação bem triste que a gente está vivendo, mas eu queria trazer alguns insights que eu tenho com relação a tudo que está acontecendo, com relação ao que eu via ali antes da pandemia e como eu vejo hoje, né, inclusive com dados do projeto piloto do ambulatório de psoríase, que eu revisei agora semana passada. Então, vamos lá fazer um joguinho rapidão de qual era a realidade antes da pandemia e como provavelmente a gente está hoje. Antes da pandemia, pessoal, falando de hipertensão mais especificamente, para vocês entenderem com números o tamanho do caos que a gente tem no sistema de saúde, falando de hipertensão, nós temos que praticamente 40% dos pacientes hipertensos, eles não sabem que eles têm hipertensão. Então, eles estão por aí, hipertensos, sem tratamento, sem controle, sem nada para contribuir aí no controle dessa condição de saúde. Dos que sabem, pessoal, nem 50% estão fazendo o tratamento para controlar essa condição de saúde. E nem 20% desses pacientes têm o controle ali dessa condição de saúde, no caso, o controle da pressão arterial. Então, isso é um caos pré-pandemia, né? Nós tivemos também dados da nova versão da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de que 350 mil mortes em 2017 estavam relacionadas com doenças cardiovasculares, né, e a gente sabe que a pontinha ali do início, em praticamente todos os casos de doenças cardiovasculares, é a hipertensão, né, principalmente não controlada, e isso era o que acontecia no pré-pandemia. Vamos lá, contexto atual. Serviços de saúde lotados, pacientes, né, deveriam estar mais reclusos, mas, enfim, pacientes reclusos indo cada vez com menos frequência aos serviços de saúde. Será que essa condição aqui já não piorou? O meu paciente, por exemplo, que antes era controlado, será que por essa falta de acompanhamento, por essa falta de acesso ali ao profissional de saúde, será que essa condição dele não foi descontrolada, descompensada? Então, para mim, hoje a gente tem um cenário muito pior do que esse. Então, como eu falei, a hipertensão, ela é a pontinha do iceberg ali para as demais doenças cardiovasculares. Então, será que o meu paciente não evoluiu, né? A gente está falando aí de mais de um ano de pandemia. Muitos pacientes deixaram de ir ao serviço de acompanhamento, trazendo aqui para vocês os dados mais recentes que eu tenho do ambulatório de psoríase, cerca de 40% dos pacientes deixaram de ter o atendimento ambulatorial ali para a condição clínica deles. Então, em um ano, cara, isso é muita coisa. Então, a gente nem tem como mensurar o tamanho da evolução, o quanto o nosso paciente pode ter piorado
a condição de saúde dele. Então, eu não sei se meu paciente desenvolveu uma doença arterial, uma trombose, uma arritmia, né? Então, o pepino é muito além do que a gente via antes da pandemia. E eu venho falando para os colegas que o grande desafio está no pós-pandemia, né? A gente vai ter que tratar desses pacientes que deixaram, de certa forma, de ter o acompanhamento, de ir para um serviço ali e ter, né, a ajuda de um profissional de saúde. A gente vai ter que lidar com a questão do uso indiscriminado de medicamentos que a gente teve aí durante a pandemia e com as reações, né, com as consequências que esse uso desenfreado, que essa cultura maluca que a gente criou, né, que parece que só está crescendo, a gente vai ter que trabalhar nessa questão aí de buscar resoluções, né, ou diminuir o impacto de tudo isso. Outra coisa para ilustrar para vocês, diabetes, antes da pandemia, nós aqui no Brasil éramos o quarto do ranking, né, aí atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos, e a previsão lá, antes da pandemia, para 2040, era que nós tivéssemos cerca de 23,3 milhões de diabéticos. Mais uma vez, né, num olhar aqui que eu tenho com relação a todo esse contexto, tudo que aconteceu, eu já acho que esse dado está muito furado. A gente tem, além disso, com certeza, né, muito mais pacientes para cuidar, muito mais pacientes se tornarão diabéticos, e também é um grande desafio se a gente for pensar nos pacientes já diabéticos. Será que durante essa pandemia os nossos pacientes não evoluíram, não desenvolveram novas complicações? Nós vimos tantas informações com relação ao uso de medicamentos, né? Eu tenho alguns dados também de pacientes que deixaram de fazer ali o tratamento, né, de seguir a farmacoterapia para determinada condição de saúde dele, porque viu uma notícia, não sei onde, que não poderia tomar um medicamento e deixou de lado o tratamento dessa condição. Então, não sabemos, né, aqui eu estou usando o exemplo do diabetes, mas a gente não sabe, não tem como mensurar o tamanho que esse problema está, o tamanho do abacaxi que a gente tem para descascar a hora que esses atendimentos, né, retornarem aí à normalidade ou próximo da normalidade. Transtornos mentais também tem sido muito discutido, né? Nós já temos dados aí de que 43,3% da população tem abusado das bebidas alcoólicas nesse pós-pandemia, né? Sintomas de ansiedade e depressão cresceram muito aí, principalmente nos trabalhadores dos serviços considerados essenciais, e tivemos também um aumento do diagnóstico de depressão juntamente com ansiedade aí de 50%. Então, essa questão da reclusão e toda essa condição que a gente está vivendo, além de descompensar, né, as doenças já existentes nos nossos pacientes, está trazendo novos transtornos, novas doenças. Então, triste, porém, nós somos aí profissionais responsáveis para cuidar de tudo isso, né, que vai cair na nossa mão aí no pós-pandemia. Então, quem está cansado, força, porque a gente ainda tem bastante trabalho. E agora, né, pessoal, como que a gente vai fazer tudo isso? A Cíntia colocou muito bem aí a questão dos serviços farmacêuticos, né, e eu sempre brinco com isso. A gente fala dos farmacêuticos clínicos. Quando a gente fala de farmácia clínica, logo vem à cabeça o consultório, né, eu quero fazer tudo, eu quero cuidar do paciente que é hipertenso, tudo que tiver para fazer, eu quero fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, o que falta muito hoje são serviços menos complexos, é uma educação em saúde, é eu dar informações para o meu paciente, prestar orientações para ele, para que ele tenha autonomia ali na gestão da condição de saúde dele, que ele entenda a importância de buscar um acompanhamento, de buscar um tratamento. Então, eu sou o farmacêutico clínico que defende o arroz com feijão, o simples, porque eu sei que isso tem impacto e muitos colegas deixam de lado porque querem fazer algo muito complexo e às vezes o paciente precisa de uma educação em saúde. Falando no contexto da pandemia, educação em saúde, acho que vocês entendem o tanto que é importante. Falei das notícias que os pacientes recebem, falei das dúvidas que eles têm. Não coloquei nessa palestra, mas eu tenho vários prints de dúvidas
que eu recebi na página, que eu ajudei a resolver. Então, não tem desculpa para a gente não ajudar os nossos pacientes, porque a gente pode fazer educação em saúde pelo celular, pelo Instagram, pelo Facebook, ligando, falando com alguém da nossa casa, tirando as dúvidas, né, que possam chegar até nós. Rastreamento em saúde, né, pessoal? Eu sou um maluco dos procedimentos, eu amo rastreamento em saúde, porque como eu falei para vocês ali, no caso da hipertensão, 40% dos pacientes são hipertensos e não sabem. Então, a gente descobre isso por meio de procedimentos, por meio do rastreamento em saúde. A gente sabe que quanto mais precocemente a gente contribui para um diagnóstico do nosso paciente, mais facilmente a gente vai controlar a condição de saúde dele, mais fácil vai ser a gente propor intervenções ali, né, para que essa condição de saúde seja controlada. Manejo de problemas de saúde autolimitados aqui, muitos colegas também deixavam de lado, e o ponto mais bacana, mais importante que eu vi durante a pandemia, quando a gente fala de manejo de problemas de saúde autolimitados, a gente sempre fala muito de sinais de alerta. Então, o farmacêutico que estava preparado, né, que entendia, que era bem capacitado na questão do manejo de problemas de saúde autolimitados, ele trabalhou pra caramba, diferenciando, por exemplo, um sintoma de uma gripe, de um resfriado, com, né, os sintomas da COVID. Então, a gente, às vezes, deixa alguns serviços de lado, né, essa questão do atendimento mais próximo do paciente, a gente não tem nem noção da importância dessa atuação ali, né, dessa questão de conversar com o meu paciente, avaliar, fazer uma anamnese, fazer uma consulta com o meu paciente, tá? E quando eu falo consulta, eu tô falando de qualquer episódio de contato, pode ser uma consulta pelo WhatsApp, pode ser uma consulta vendo o meu paciente ali no estabelecimento onde eu trabalho. Então, eu sou o cara que defende, faça do jeito que dá, beleza? É nosso papel como profissional de saúde prestar informações, então não necessariamente, como eu falei, você precisa esperar ter seu consultório, você precisa esperar, sei lá, vou disseminar informações quando eu tiver uma puta página. Não, galera, façam um pouquinho, porque a gente contribui bastante com isso. Dispensação também, a dispensação é a entrega com a prestação de informação, então entra a questão da educação em saúde, né? A gente separa esses serviços aí de forma didática para falar, mas quando a gente está atuando na prática, a gente liga muito um serviço ao outro e a gente acaba utilizando eles todos juntos. Então, dispensação, acho que também a gente viu aí essa questão, vou voltar naquilo do uso, né, da automedicação, do uso desenfreado de medicamentos. Então, nunca vi algo que nos mostre mais importância do que esse serviço, né, do que essa pandemia, do que essa questão do uso de medicamentos. A gente, como farmacêutico, somos ali o profissional responsável e a gente tem que colocar essa responsabilidade no ombro e realmente fazer isso aqui. Serviços relacionados à farmacoterapia, a conciliação medicamentosa, né? O paciente hoje ele tem acesso a diversos pontos de atendimento à saúde, então eu recebo hoje diversos pacientes que rodam dentro do sistema, são atendidos por diversos profissionais e chegam ali com várias prescrições, vários tratamentos, duplicação de medicamentos, né? Então, a gente pode fazer esse serviço, né, de conciliar, de juntar aí esses atendimentos e fazer um tratamento para o nosso paciente. Revisão da farmacoterapia, que é o que eu vinha trabalhando ali dentro do Parkinson, e acho que foi a oportunidade, né, agora no doutorado, de ver, caramba, o quanto isso realmente é importante, né? Eu tinha diversos pacientes ali, tenho aqui o meu colega o Fernando, que trabalhou lá comigo, nós vimos melhora em diversos pacientes, né, que a gente fazia ali intervenções que o grupo da neurologia nem imaginava. Então, às vezes a gente tinha ali umas discussõezinhas de caso, e a neuro chegava para a gente, mas caramba, o que vocês fizeram? Isso não foi relatado para a gente. Então, a gente foi ganhando a confiança da equipe de neuro, né, para repassar esses casos para a gente, porque a gente estava resolvendo os problemas, a gente estava melhorando a condição de saúde do paciente. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos o serviço de atendimento suspenso, porque os pacientes portadores de Parkinson,
eles basicamente têm várias comorbidades, então são um grupo de risco, né, lá em cima. E, por último, nós temos a gestão da condição de saúde, né, que é eu cuidar de uma condição de saúde específica. E que aqui eu quero falar para vocês, como eu falei, na prática, gente, não existe isso de o paciente chegar com doenças em módulos, como a gente estuda, né? O paciente não chega só hipertenso para você, ele chega hipertenso, diabético, dislipidêmico. Então, essa questão da gente entender, né, bastante sobre essas doenças, principalmente sobre as doenças crônicas, é muito importante, né? Hoje a gente fala de especializações, né, para o farmacêutico, vou trabalhar só com pediatria, eu vou trabalhar só com hipertensão, e eu vejo na prática que essa atuação setorizada ainda é muito complexa, né, porque a gente não pode avaliar de forma separada essas condições. Então, eu vejo hoje muitos pacientes, né, comparando aí com os serviços especializados médicos, muitos pacientes que ficam perdidos aí no sistema, né, chega para um endócrino, por exemplo, e o endócrino não leva em conta o que o cardiologista está prescrevendo, as condutas do cardiologista. Então, eu acho que o grande papel do farmacêutico que eu vejo aí na prática é esse meio de campo aí, é tentando fazer essa ligação entre os diversos tratamentos, né, buscando a melhora das mais diversas doenças dos nossos pacientes, que a gente sabe que chegam cada vez piores para a gente. Então, eu acredito que esse seja aí o grande papel do farmacêutico. E por que eu acredito, agora falando tudo isso, né, falei de oportunidades, falei do que a farmácia clínica me ofereceu, por que eu acredito que o farmacêutico é esse cara que pode ajudar, né? Nós temos dados lá do CFF de 2018, né, com certeza isso aumentou, de que nós temos 87, se não me engano eu vi 89 mil e poucos estabelecimentos, né, de farmácias e drogarias, e a gente sabe que obrigatoriamente esses estabelecimentos, eles precisam ter ali um profissional farmacêutico. Então, eu não vejo outra profissão que tem essa capilaridade e esse acesso tão próximo ao paciente, né? Então, às vezes, os profissionais farmacêuticos que estão na drogaria ficam ali escondidos, né? Ficam naquela atuação de gestão somente, nada contra, porém, o que eu acho que a gente tem que fazer pensando como profissional de saúde é em contribuir com a saúde da população. Então, eu não vejo nenhum outro profissional que tenha essa oportunidade de contribuir, de estar em todo canto, né? Nós temos uma farmácia em cada esquina, então basta nós, como profissionais, nos colocarmos ali como profissionais de saúde de verdade e assumir essa responsabilidade. Hoje também, essa atuação é muito forte dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas de saúde, o que traz para a gente mais oportunidades, mais formas, né, de ajudar o paciente, de ajudar o restante da equipe de saúde e realmente contribuir para a saúde da população. Então, pessoal, eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas pessoas falando que já tem na cabeça, né, o que querem ser, o que serão. Então, às vezes a gente tapa muito os olhos para enxergar só onde a gente quer chegar, né, só o objetivo final, e a gente esquece de olhar o que acontece no meio do caminho. Então, foi por isso que eu resolvi trazer dessa forma que eu achei um pouco ousada, porque eu não gosto de falar sobre as experiências que eu tive. Falando do mestrado, né, não foram só flores, né, eu tive bastante barreiras aí, muitos professores, inclusive, diziam que o que eu fazia não era pesquisa, dentro da universidade mesmo, muitos professores me desencorajaram, eu não passei no primeiro processo seletivo do mestrado, eu não passei no primeiro processo seletivo do doutorado, então eu quero que vocês tirem da cabeça esse pensamento lá no ponto final, né, lá no objetivo. Aproveitem a estrada, ela é longa, o caminho traz diversas oportunidades, e nós
temos que aproveitar tudo isso, né? Mostrei para vocês, eu devo tudo isso à farmácia clínica, tudo isso às pessoas que tiveram nessa estrada, nessa jornada, porque realmente, se eu fosse pensar lá só no que eu queria fazer, muito provavelmente eu não teria alcançado, não sei nem se eu posso chamar de sucesso, não sei como eu posso falar isso, mas hoje eu sou um cara muito bem realizado com o que eu faço, e eu devo muito isso ao caminho. E falando dessa questão de cuidado, né, pessoal, independente da área que você for atuar, se você for, como eu falei, trabalhar lá na indústria, fazendo controle de qualidade de um produto alimentício que seja, pensa no seu consumidor final, na pessoa que vai receber esse produto, seja um humano cuidando de outro ser humano, independente de estar vendo essa pessoa, independente de você saber quem é essa pessoa, de estar tendo contato, faça o seu trabalho pensando nessa questão do cuidado, independente de considerar isso farmácia clínica ou não, mas nós farmacêuticos precisamos trabalhar dessa forma humanizada, beleza? Falei da minha página, não sei se todos conhecem o meu trabalho, então eu queria convidar vocês para seguirem o Descomplicando a Farmácia Clínica. Como vocês viram, né, eu faço bastante coisas, então nem sempre eu consigo manter a quantidade de materiais e compartilhamentos e tudo mais que eu queria deixar para vocês, mas eu estou sempre disponível, a gente troca uma ideia bacana dentro aqui desses 5 mil seguidores. Tem paciente, tem farmacêutico, tem a galera da graduação, tem nutricionista, tem médico, é um bololô de gente aí, bando de maluco, né, que eu falo, que a galera realmente curte a área, curte falar disso, curte trabalhar junto, curte trocar ideia, então, queria muito convidar vocês para fazerem parte aí desse time de malucos, e queria também, como me foi permitido, divulgar para vocês a turma 3 do meu curso que está aberta. Nós já somos aí 60 colegas, 60 malucos, trabalhando sobre a atualização da diretriz de hipertensão, que foi publicada no final do ano passado. Então, ainda vejo muitos colegas, inclusive, que compartilham conteúdo, que não sabem dessa nova versão e acabam compartilhando informações erradas. E o grande intuito desse curso é ensinar os colegas tirarem os conhecimentos da teoria e aplicar à prática. Hoje eu vejo muitos colegas falando que fizeram diversos cursos, casos dos meus alunos mesmo, eu já fiz vários cursos, eu tenho a teoria e eu não consigo colocar em prática. Então, o intuito desse meu curso é exatamente isso, né? Fazer você tirar o papel ali e colocar todo esse conhecimento frente ao paciente. E a notícia boa é que eu disponibilizei uma vaga para a organização, para eles sortearem. E, além disso, para vocês que estão aí participando do simpósio, né, esse curso, a turma 3, foi aberta hoje, o valor dela é R$ 59,90, e para vocês que estão participando aí do simpósio, eu vou manter o preço da turma 2, né, R$ 39,90. Então, são 12 semanas aí de conhecimento, de mergulhando de cabeça mesmo no assunto hipertensão, né? Não é somente um curso de atualização para ver os pontos que foram modificados na diretriz, mas sim, eu tento dar o caminho, mostrar o caminho para vocês de como eu coloco todo o conhecimento em prática. Então, vocês que estão aí no simpósio, vão aí ter esse valor, né, até o final, né, para quem fizer a inscrição, até o final do simpósio, beleza? Então, quem tiver interesse, vai lá no Descomplicando a Farmácia Clínica, já manda uma direct para mim e fala que viu esse curso aqui no simpósio, que você vai ter seu desconto, beleza? Pessoal, queria agradecer muito a EJ, eu não falei lá no começo, mas eu também fui da EJ lá no comecinho, então é muito bacana ver o que a EJ se tornou, ver o empenho dessa galera aí, ver o quanto eles se preocupam em levar conhecimento para vocês. Hoje o meu propósito é exatamente esse, é contribuir com a profissão, é levar conhecimento para todo mundo. Agradeço ao CRFMS, que também é parceiro no evento e também é meu parceiro há muito tempo,
né? Já me levou para diversos lugares aí também para replicar tudo aquilo que eu mostrei para vocês na minha carreira. A UFMS, né, nossa casa aí, a casa da maioria, eu acho que está no evento que me deu a oportunidade da graduação, me deu a oportunidade de fazer o mestrado, e hoje a UFPR, né, que abriu as portas aí para mim, por meio do meu orientador, o professor Michel, para fazer o doutorado e continuar trabalhando nessa linha que eu gosto bastante. E a CAPES, né, que sempre trabalhou aí naquele esforço, né, para financiar essas pesquisas, não só as minhas, mas de diversos colegas. A gente que está numa universidade pública sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador trabalhar com pesquisa sem ter o recurso financeiro. Então, valorizem a pesquisa brasileira, valorizem os profissionais que lutam por isso, independente da área que eles pesquisem, né? Então, é muito triste eu falar que lá no meu mestrado eu sofri isso, né? Eu era considerado um cara que não fazia pesquisa, porque eu não estava numa bancada, mas pouca gente via o que eu estava fazendo fora da universidade. Então, eu queria que vocês tivessem essa noção de que toda pesquisa é importante, de que toda atuação, por mínima que seja, ela é importante, então valorizem o serviço de vocês. Deixo aqui os meus contatos, né? Podem mandar onde quiserem, eu sou muito disponível, gosto bastante de ajudar, de compartilhar ideias, então tem meus e-mails, Facebook, Instagram, né, o Descomplicando a Farmácia Clínica, meu pessoal, tô lá no grupo do WhatsApp de vocês também, então fiquem à vontade, eu tô aí para contribuir da forma como for preciso. Novamente, muito obrigado pelo espaço, pessoal. Cauê, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a palestra foi realmente muito boa. E eu queria ler uma perguntinha aqui, rapidinho, que a gente teve um probleminha técnico e a gente perdeu. Não vai dar para colocar na tela. É do Antônio Marcos Honorato. Ele disse assim: parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber qual o maior desafio para desenvolver o trabalho nas redes sociais. Há estratégias para publicações? Cara, eu vou falar especificamente do meu caso, né? Eu sei que é bastante difícil trabalhar com isso, mas no meu caso específico é a questão do tempo, né? Não sei para quem vê de fora se todo mundo tem noção do trabalho que é você criar um conteúdo, você colocar, às vezes você esperar que as pessoas interajam, né? E gerem ali o conhecimento, porque o que eu quero ali na página é instigar as pessoas a irem além, né, de um resumão, né? Eu vejo muitos colegas aí que se contentam com um resumão ali para salvar no celular e não sabem nem como usar. Então, essa troca que eu acho é uma barreira muito difícil, porque nem todos os profissionais, eles realmente querem sair da zona de conforto e realmente aprender mais. E, além disso, o tempo, né? É complicado, pelo menos para mim, hoje ainda, dedicar todo o meu tempo para aquilo lá. Então, eu tenho doutorado, eu tenho aulas, eu tenho curso, eu tenho consultorias, então é muito difícil manter aquilo. E, além de tudo, você tem que ter o público junto contigo, né? Que é bem complicado. Então, acho que essa questão do tempo, essa questão de jogar a galera na roda ali para todo mundo participar, são grandes barreiras aí dentro dessa questão do compartilhamento de conhecimento e de conteúdo. Eu queria deixar aqui só para registrar que a nossa EJ também faz o serviço de marketing farmacêutico, um serviço de excelência da EJ, viu? E eu já vou adiantar uma olhadinha no nosso Instagram, se quiser ver alguma coisa, que a gente é realmente muito bom no que a gente faz, viu? Eu acredito, inclusive já está conversado isso. Muito provavelmente que bom, a EJ vai ser parceiro da página. Ai, que bom, fico muito feliz. Agora, o resto das perguntinhas que a gente tem como colocar na tela, a gente vai colocar aí para você ler e poder responder o pessoal. Boa pergunta, Amanda. Vamos lá. Um ponto bacana de falar, antes de falar dessa questão, é que a gente sempre tem aquele costume de achar que o Brasil não tem nada de bom, né? A gente fala de exemplos do exterior, fala de diversos serviços
que acontecem mundo afora e a gente não dá muito valor ao que acontece aqui no Brasil. Exemplo básico, o SUS, né? Então, agora que bacana que está todo mundo defendendo, mas até algum tempo atrás ninguém levantava essa bandeira, e eu acredito que o formato desse atendimento brasileiro que a gente tem, né, ainda engatinhando, apesar de eu não considerar algo tão novo, para mim, 2013 para 2021 é um tempo considerável para que isso estivesse funcionando de forma mais evoluída. Eu acho que nós temos, como eu falei, eu enxergo a farmácia clínica de uma forma muito mais ampla. Então, nós temos, não considero uma iniciativa brasileira, porque eu vi, por exemplo, em Portugal, sistemas automatizados e o farmacêutico disponível ali só para fazer a revisão da prescrição, só para tirar dúvidas com o profissional prescritor, tirar dúvidas do paciente que chega até ali a farmácia, né, para receber o medicamento. Então, nós temos... É complicado falar isso, porque essa forma de atuação, não sei se encaixaria, né, no contexto geral. Eu penso, sim, em ainda viver outras experiências lá fora, principalmente agora com uma parte de doutorado ou um pós-doc, quem sabe, porque eu sou muito curioso com essa relação, né, inclusive eu quero incentivar vocês a investirem nessa questão de verem outros serviços, de realmente entender que aquilo é um investimento que você vai tirar algum aprendizado e você vai aplicar a sua prática, mas eu acho que em outras realidades o serviço se desenha de forma diferente, porque, enfim, tem muitos outros países que o farmacêutico ele já está muito inserido dentro do contexto, né, de cuidado de equipe de saúde, então, a gente está engatinhando na prática, porém, a gente já poderia estar fazendo muito mais, como outros países já fazem. Já me fizeram essa pergunta, Pedro. Para um farmacêutico clínico recém-formado, qual o melhor pós a se fazer? Cara, deixa eu te falar bem a verdade. Eu já tive experiência com pós semipresencial, com pós online, com pós presencial. E, na verdade, o que eu acho que faz a grande diferença dentro de uma pós é o corpo docente. É a forma como levam o conteúdo. Vou dar um exemplo. Para mim, é muito difícil uma pós-graduação em farmácia clínica que tenha professores que nunca atenderam pacientes, que não levem esse olhar prático. Porque, como a Cíntia falou agora há pouco, como eu falo há bastante tempo, cara, você só aprende fazendo. Então, é muito maravilhoso, muito bonito a gente falar de farmácia clínica na teoria, e a gente sabe que na prática as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que o que pega não é nem o título, né? Porque, enfim, o título ali vai mudar para a gente, vou dar um exemplo, na farmácia clínica, quando a gente tiver pactuado com o serviço de atendimento, a gente, por exemplo, for prescrever um medicamento tarjado, que talvez seja novidade para muitos aí, nós podemos prescrever medicamentos tarjados, caso a gente tenha isso pactuado dentro do serviço de atendimento. Então, a gente vai ter esse título, né, funcionando só para isso. A questão é o conhecimento que você adquire naquela pós-graduação. Para mim, isso é o importante. O professor que está te levando ali, esse cara já fez na prática? Ele está te levando o que acontece na realidade? Porque, como eu falei, na teoria, né, o papel, ele aceita qualquer coisa, e quando a gente se depara com a realidade, o buraco é bem mais embaixo. Então, acho que as duas pós, né, elas podem dar ali olhares diferentes, ou convergindo, inclusive, para a mesma questão, mas o que mais pega, que eu acho que é o que você deve pensar, é no corpo docente, né? Se você quer realmente aprender, é isso que importa. Se é só o título, fica só essa questão aí da atuação na prescrição de medicamentos tarjados que vai fazer a diferença. O importante é o conhecimento. Speaker da Astra, sabia que alguém ia se interessar por isso. Pessoal, então, eu fui convidado para ser speaker da Astra para um evento que teve em Campo Grande, e eles buscaram indicações, né, indicaram meu nome pelo meu currículo,
E como que funciona? Isso é muito comum no meio médico, né? Eles contratam um profissional especialista no assunto para dar palestras ali dentro de eventos da indústria, né, do laboratório. Então, a AstraZeneca promoveu um evento em Campo Grande e me contratou como speaker, né, como palestrante, para levar o conhecimento de alguns estudos que eles tinham, novos estudos, né, de novos medicamentos, para a gente fazer essa atualização dos profissionais. Então, todas as indústrias têm essa função de speaker, né? Normalmente eles buscam pessoas com um currículo bom ou com uma especialidade em alguma área. O pagamento é bacana, tá? Então, acho que é um incentivo bem legal para a gente estudar, para a gente se manter atualizado, né? Eu, hoje, estou no doutorado, mas eu tento estar sempre enfiado no mercado de trabalho, eu não consigo separar essas duas coisas, porque eu acho que é isso que leva a gente para frente, é isso que traz oportunidades, e essa oportunidade, inclusive, surgiu, acho que exatamente por isso, né, por eu estar trabalhando, e estar estudando, e estar envolvido no meio, e aí o meu nome foi uma das indicações. Boa, Milena. Olha, eu acredito que sim, né? Eu não lembro se eu citei, eu acho que até esqueci, mas nós vimos as farmácias, principalmente, né? Falei lá da legislação da 13.021, que tornou a farmácia estabelecimento de saúde, mas a gente sabe que na prática isso fica no papel. Mas, por um outro lado, as farmácias funcionaram como pontos de rastreamento da Covid, por exemplo, né? Então, eu acho que essa atuação, com certeza, deu visibilidade para os farmacêuticos, né? A gente falou da questão da empurroterapia. Infelizmente, nós fizemos muitas coisas boas durante a pandemia, mas às vezes a gente fica apagado por um erro, né? O erro sempre se sobressai aos acertos. Foi minha pergunta ontem para o Antônio, né? Ele comentou sobre a prática dele dentro do hospital. Eu acredito e eu conheço, né? Eu vejo experiências de vários colegas que realmente se colocaram ali para resolver os problemas e realmente fizeram a diferença. Então, essa visibilidade, essa valorização dos profissionais que agem, né? Eu sempre falo, cara, atua que o reconhecimento vem, faça na prática, não fica só falando, eu posso fazer isso, eu tenho tantas áreas de atuação, mas se você não faz na prática, a gente não tem esse reconhecimento, né? Eu defendo a questão do reconhecimento natural. Faz, depois você vai ter o reconhecimento de forma natural. Isso não é uma coisa que se cobra, né? Então, eu acho que sim, na pandemia, os farmacêuticos se mostraram aí, saíram da zona de conforto, e realmente eu acredito, né, e como eu falei, o desafio está exatamente aí no pós-pandemia, a gente continuar com essa força e contribuir, né, com os problemas pós-pandemia aí. Eu acredito que sim, a gente ganhou bastante ponto nessa pandemia. Bom, Cauê, eu quero novamente agradecer a sua presença aqui. Sempre muito bem-vindo. E é isso, muito obrigada, viu? Pessoal, boa noite, agradeço novamente o convite, bom proveito aí no restante do simpósio, e lembrem-se, né, do curso do Descomplicando a Farmácia Clínica, que ficou à disposição para todos vocês aí. Obrigada, Cauê, boa noite.